Neste vídeo, vamos utilizar então o CorelDRAW para entender um pouco mais a ferramenta de mídia artística. Então, vou começar um novo documento, relembrando que aqui eu trabalho as configurações iniciais do meu documento. Eu vou deixá-lo em paisagem no formato A4, tá? Então, eu não vou mexer nessa configuração aqui inicial, vou pressionar OK. O grupo de ferramentas da mídia artística, ela está aqui, ó, ferramenta mídia artística, que poderia ser substituído pela tecla de atalho I. Ao clicar, ele já muda para a minha barra de propriedades. Então eu tenho aqui as ferramentas padrões. Então, se eu simplesmente fizer um desenho, ele já me acrescenta o primeiro dos pincéis que eu tenho ali. Tá? Vamos tirar da seleção. Se eu fizer um retângulo, chamar a mídia artística e clicar sobre o pincel personalizado. Opa, o retângulo tem que estar selecionado, né? Mídia artística. E quando eu clico no pincel já selecionado, ele vai fazer a mudança para mim, tá? Então aqui não tem muito segredo. Aqui a gente pode ver que também tem um bugzinho do Corel que ele joga para cima, tá? Já vou ensinar como que nós podemos corrigir isso. Aqui eu tenho alguns pincéis que eu posso estar trabalhando. Como eu configurei os meus pincéis já anteriormente, então ele acaba deixando em branco aqui. O de vocês provavelmente, se é a primeira vez que estão usando, ele já mostra alguns pincéis para uso, tá ok? Isso funciona por espalhador, então eu tenho aqui alguns espalhamentos. Então quando eu chamo em personalizado, eu vou poder trabalhar eles. Aqui eu tenho a minha ferramenta de caligráfico, tá? Então, que é um outro tipo de pincel que é bem interessante. Eu posso trabalhar aqui a espessura dele, a largura, o ângulo, tá ok? E aqui eu tenho ainda sobre pressão, tá? Conforme eu pressiono mais o mouse, ele vai me dar mais efeito. Isso aqui é interessante quando vocês têm, por exemplo, uma mesa de desenho, né, chamada mesa digitalizadora para isso. Aqui, é claro, cliquei, selecionei a cor, com o objeto selecionado, logicamente. Aqui, cor de preenchimento, porque é uma linha bem grossa. Tá? Aqui, se eu clicar em preenchimento, é o vermelho. Se eu clicar em amarelo, ele vai me trazer aquilo que eu estou trabalhando no momento. Tá? Vou dar um Ctrl A aqui e vou deletar. Por quê? Conforme eu estava explicando, quando vocês clicam, por exemplo, para escolher um pincel, vocês viram que ele sobe e não consegue visualizar muito. Então, o que eu vou fazer? Para facilitar a minha utilização dos pincéis, eu vou clicar aqui em janela, janela de encaixe, efeitos, mídia artística. E agora eu tenho aqui os pincéis para poder trabalhar. Então, por exemplo, selecionei este pincel aqui. Então, agora, ó, cliquei, ele já foi lá para a minha listagem dos últimos utilizados. Tá? Então, agora eu posso desenhar sem problema algum o meu objeto. Tá? Selecionei lá um retângulo, desenhei, ao clicar ele aplica para mim automaticamente, sem eu me preocupar tanto com qual ferramenta eu vou estar utilizando. A vantagem de você escolher ali é que nós temos propriedades. Então, por exemplo, eu vou pegar essa linha aqui, que eu já tinha mexido, certo? Vou selecionar ela aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou deletar um pouco que a sujeira que eu tenho. E com ela selecionada, quando eu chamo a mídia artística, então ele já me traz aqui inicialmente suavização dessa mão livre ou espessura. Então eu posso diminuir aqui e trabalhar essa espessura dela tranquilamente, tá? Isso sem contar que eu posso clicar e escolher a cor, ok? Quando eu seleciono ainda a segunda ferramenta, que é o pincel, continuo trabalhando com aqueles mesmos elementos, tá? Basta eu mudar aqui que ele vai fazer a mudança para mim. Eu posso salvar essa pincelada como um novo, continuo tendo a suavização e a espessura. Ao pegar o espalhador, a coisa muda um pouco de figura, porque o que é o espalhador? Ele vai buscar algum pincel para justamente trabalhar uma forma diferente. Então aqui, como eu ainda estou no personalizado, então, mas ele escolheu esses objetos aqui, o que muda? Eu tenho aqui, primeiro,
as opções de tamanho. Então eu vou pôr isso aqui, por exemplo, em 30. Então ele diminuiu bastante o tamanho para mim. Se eu quero isso aqui aleatório, se eu quero sequencial ou por direção. Aqui eu tenho daí imagens por salpico, então tá 1, eu vou colocar aqui, por exemplo, 15. Aí ele já vai trabalhar mais imagens por salpico, e aqui está 25.4, eu vou pôr 2 inicialmente. Olha o que ele fez. Tá vendo que ele tem um tempo de processamento. Por quê? Porque ele repetiu essa imagem justamente no que, ó, imagens por salpico e espaçamento, ó, caixa superior. Defina o número de imagens por salpico. Então eu já defini que são 15. Tá? Caixa inferior, ajuste a distância entre salpicos. Então eu defini, ó, se eu colocar aqui 1, ele já vai entender que é uma imagem somente por cada pincelada que eu tenho. E aqui eu coloquei 2, vamos supor que eu trabalho com 20. Então agora tem um espaço melhor. Ah, se eu colocar 5, então ele vai trabalhar mais uma vez essa distância para mim. Aqui eu posso rotacioná-los, então se eu colocar 35 graus ele vai entender o que eu quero fazer. Tá? Aqui ainda eu posso trabalhar o deslocamento dele, quanto que eu quero de deslocamento. Tá? Para a direita ou para a esquerda, ok? Dentro do meu objeto. Então, tudo isso eu posso estar trabalhando com a mídia artística. Então, por exemplo, eu vou deletar aqui, vamos dar um Ctrl A, deletar tudo, vamos centralizar aqui a tela, tá? Botão aqui, ó, para a página. E aí eu vou dar uma olhada aqui que eu tenho de pincelada. Por enquanto ele está me mostrando isso aqui, porque eu estou nas padrões, ó. Mas se eu clicar aqui em objetos, ele vai me trazer muito mais opções, porque ele vai pegar praticamente todos lá. Plants, mais algumas opções relacionadas a plantas. Então, por exemplo, ó, eu selecionei aqui esses cogumelos. Aí eu vou fazer a linha que eu quero e ele me trouxe os cogumelos. Por quê? Porque eu tenho uma distância X, ali um tamanho X e assim por diante. Se eu fizer um retângulo e selecionar aqui, por exemplo, as flores, ó, ele vai me fazer aquelas flores nas bordas. Então, dependendo do objeto que eu tenho selecionado, é como eu vou estar trabalhando. Mas vamos trabalhar, vamos se concentrar aqui no cogumelo. Tá vendo que ele usou um bloco, trouxe outro e repetiu o bloco. Vamos supor que eu queira somente esse bloco do meio, eu não quero os demais. A mídia artística nada mais é do que um objeto. Então, ó, até vou voltar aqui aquele retângulo, tá? Para vocês entenderem a diferença. Se eu quero transformar este objeto aqui e selecionar, por exemplo, só esse bloco do meio, eu clico com o botão direito do mouse e eu já tenho aqui, ó, separar grupo de mídia artística. Por quê? Porque ele não é um objeto agrupado. Olha só essa diferença para o retângulo. Botão direito. Aqui ele já me trouxe já separado. Quer ver? Tem alguns, deixa eu até fazer de volta e pegar um outro tipo de exemplo. Esse, por exemplo, aqui, eu acredito que eu vou ter que ter esse trabalho. Ó, então tem ali as minhas flores. Quando eu clico com o botão direito, aqui ele já está me trazendo assim. Mas o que acontece? Dependendo do objeto que você esteja selecionando, a primeira coisa que tem que fazer é converter em curvas, tá? Então, vamos ver se eu pego um que me traga essa opção, mas eu acho que esses daqui como objetos ele não vai pegar assim. Ele já vai trazer a separação. Separei. Quando eu separei, ó, ele separou para mim o retângulo do restante. O retângulo não me serve. Eu quero a folha. Mas ainda assim ele é o que? É um bloco. E eu preciso de repente de uma folha dessa. Então eu venho novamente com o botão direito. Ó, agora ele apareceu converter em curvas. Eu fiz um teste anteriormente da gravação dessa aula e o objeto que eu tinha ele pediu primeiro a conversão em curvas. Então agora eu converti. Continua sendo um objeto só. Botão direito, desagrupar. Se eu usar o desagrupar tudo, ele vai separar cada pontinho da folha. Então eu vou só usar o desagrupar. Por quê? Porque daí eu tenho a folha separada aqui, ó. Ficou a uma que estava ali. Se eu uso, por exemplo, o desagrupar tudo, olha o que acontece. Esse aqui ainda ele não me trouxe dessa forma. Ó, trouxe assim, ó lá, um galinho aqui. Aqui não, eu posso arrastar à vontade. Outro galinho ali. Aqui como ele usou uma textura, não é tanto. Mas imagine uma imagem muito complexa. E com essa imagem aqui, eu poderia mudar a cor. É claro que daí ele vai trabalhar dessa forma. Mas eu poderia usar algum outro efeito, rotacioná-la, escalar ela separadamente. Tá? Então vamos tirar esse outro restante aqui. E a mesma coisa
funciona ali com os cogumelos. Os cogumelos eu acho que eu vou conseguir mexer um pouco mais, porque eles são com cores sólidas. Então, ó, botão direito, separei, seleciono a linha que não me serve para nada, botão direito novamente, desagrupar. Então, isso aqui eu não quero, já deleto. Esse aqui eu não quero. Agora eu tenho tudo separado. Vamos dar um zoom aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, esse é um objeto só, com a sombra, esse é um objeto só, mas eu posso vir aqui novamente, desagrupar novamente. Pronto. Não quero essa pedra. E eu vou querer aquele caracol ali em cima. Então eu vou selecioná-lo, posso agrupá-lo aqui para evitar que ele perca um pouco. E aí eu vou diminuir e colocar ele naquela parte ali. Se de repente eu quero repetir ele lá na frente, clico, botão direito, tá? E aqui eu só faço um espelhamento para ele ficar para o outro lado. Tá? Ok? Muito simples, né? Aí, eu, supondo, continuando aqui, eu tenho essa pedra, só que essa pedra que eu não quero ela verde, eu quero ela marrom. Vou desagrupar mais uma vez, seleciono ali, vamos puxar aqui um marrom. Vamos pegar daqui mesmo para não entrar muito em cores. Apliquei, seleciono novamente e agrupo. E aí eu posso pôr mais próximo aqui. Ou vou até mesmo para cá, para não ficar ruim. Então vocês estão vendo que eu consigo ir manipulando. Eu não vou entrar aqui nos detalhes em relação aos gradientes e brilhos, tá? Nesse momento, porque senão a aula vai ficar muito longa. Ok? E eu posso criar novos pincéis? Sim, vocês podem criar pincéis. Então eu vou abrir aqui um documento, ao invés de começar um novo, que eu já fiz, né, que é do próprio Corel. Ó, então tem aqui o trem, por exemplo. Tem aqui vários modelos de trem já agrupados. Todo e qualquer elemento ele pode ser colocado como um pincel dentro do CorelDRAW. Para isso basta fazer o seguinte, eu vou dar um salvar como, e eu preciso salvar esse arquivo dentro desta pasta aqui. Então o CorelDRAW de vocês ele vai estar sempre em C, arquivos de programas, se for a versão 64 bits, Corel, CorelGraphics X8, tem que ver a versão que você tem. Depois, Draw, que é a ferramenta que eu quero. Custom Media Strokes, ou seja, Program Files, Corel, CorelDRAW, X8, Custom Media Strokes. Aqui em Custom Media Strokes eu já tenho ó, Artistic, Brush Strokes. E quando eu abro para ver, ó, o que eu tenho aqui? Arquivos em CDR ou arquivos em CMX, que é outro formato do Corel. Então é muito simples. Eu simplesmente viria aqui, vou aqui ó, já buscar ali C, arquivos de programas, Corel, a versão que eu quero, Draw, Custom Media Strokes. Na teoria é muito simples, bastaria eu vir aqui, eu vou pôr, por exemplo, isso aqui em Objects, tá? E vou salvar. Porém, muitas vezes o Windows não vai permitir que se faça isso. Ele tem uma proteção. No meu caso, eu mantive essa proteção. Então eu vou cancelar aqui e o processo é simples. Eu vou pegar ele aqui, vou dar um Ctrl C, vou lá onde eu estava, tá? Vou abrir aqui Objects e vou colar. Ele vai me perguntar, eu confirmo a cópia, vou fechar aqui, novo arquivo, tá? Implantes. Vou mudar aqui para Objects e ele deve atualizar aqui para mim a ferramenta. Eu vou fechar aqui, vou abrir novamente, janelas de encaixe, efeitos, mídia artística. Vamos ver se já apareceu lá embaixo. Não, ainda não. Então o que eu vou fazer? Eu vou desenhar aqui uma forma. Como ele não trouxe ainda, eu vou abrir aqui e vamos para Objects. Vamos ver se agora ele atualizou. Tá ali, ó. Quando eu clico no trem, ele me coloca. Oh, bacana, mas está em 50%. Se você aumentar aqui, eu tenho os trens em tamanho grande para poder utilizar. É desta forma que é feito,
tá? Mesma coisa se eu tivesse aqui, por exemplo, ó, saúde, vou copiar, ó, agora eu vou pegar um CMX, animais, vou lá para aquela pasta, mas eu não vou jogar em objects, ele tem aqui artistic e tal, food, mosaic, plant, screw, não achou, então eu vou criar uma pasta, vou chamá-la de outros, vamos dizer assim, para não ficar criando animais, uma série de coisas, vou colar ali. Vamos ver se eu consigo usar ela agora. Objects não tá, pinceladas padrão, aí ele me traz todas ali. E eu vou buscar aqui então. Objects, outros, pus um OK. Ele deve ter jogado lá embaixo para mim. Tá, vamos criar um aqui. Outros. Opa, perdeu inteiro, vamos fechar. Abrir de volta. Vamos ver se ele traz. Não está trazendo por quê? Tá. Outros. Deixa eu ver só se ele copiou certinho. Tá ali animais, CMX. O que ele trouxe aqui? Ele se perdeu na cópia ali, tá? Do CMX. Ele se perdeu na hora de jogar o CMX ali, que ele está trazendo algumas coisas aqui que não deveria ser utilizado. Tá? Isso pode acontecer. Ó, ele não conseguiu trazer a pasta outros para mim com aquele CMX. Tá? Talvez fosse eu vou tentar jogar ele dentro de outra pasta. Vamos ver aqui. Animais. Vou jogar aqui em Objects também. Tá, ok. Ó, porque eu tenho ali diversos. O que acontece? Precisa ver a estrutura desse arquivo. Se ela tá certinho. Tá. Objects. Vamos ver se ele achou lá embaixo agora. Só um pouquinho. Ele não está conseguindo trazer para mim o trem. Ele trouxe que está aqui. O animais tinha que ser o primeiro, né? Então aqui object, vamos trazer aqui object, ok. Então ele trouxe as pinceladas padrões, ó. Ele está trazendo em branco, ó. Ele não conseguiu identificar aquele CMX. Eu vou até abri-lo aqui para ver o que é. Só para vocês entenderem, deixa eu abrir aqui. Tá aqui então C, arquivos de programas, Corel, X8, Draw, Objects. Ele tem que importar. Sei lá, um novo. Ó, ele deu um problema por ser CMX. Nós vamos fazer um teste aqui então. Ele tá vazio mesmo, ele não conseguiu na hora de importar para mim. Ele tá com algum erro no arquivo CMX, por isso que ele não conseguiu exibir. Tá, mas assim, eu vou fazer isso aqui bem rápido. Eu vou dar um importar aqui. E acho que eu tenho aquele em downloads. E tá aqui. Então é isso aqui que eu quero. Então eu vou deletar esse retângulo. Vamos diminuir aqui. Tá vendo que eu peguei um arquivo que é do Illustrator e importei aqui. Deixa eu só ver uma coisa. Tá um objeto só, tá um objeto só, tá um objeto só. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um salvar como CDR nele, então, para não dar o problema de se perder como CMX. Tá salvo. Como eu vou jogar ele ali dentro, tá? Eu vou copiá-lo aqui e vou jogar ali agora. Continuar. Vou excluir o CMX, então, já que ele me deu esse problema. E vamos ver aqui no Corel agora. Vamos começar um novo arquivo. Vou aqui selecionar Objects. Ele deve ter feito a leitura para mim.
fechamos a janela de encaixe para ele se limpar. Efeitos, mídia artística. Ele está com algum problema nesse... não, ele já disse que foi excluído, né? Vamos abrir aqui de volta. Objects, tá. Vamos criar aqui uma linha qualquer. Ele pegou as pedras lá em cima, né? Ele não está conseguindo ler aquele arquivo com os animais, tá? Então alguma coisa que está bloqueando dele está fazendo isto, ok? Pode ser um defeito na matriz, teria que dar uma olhadinha nele com calma. Vocês viram que o trem não houve esse problema. Tem um de saúde também que eu testei, não teve esse problema. Esse de animais, ele está dando essa opção de problema na conversão, tá ok? Então é isso, vocês viram que é muito simples. Vocês podem depois desabilitar isso, trabalhar como vocês quiserem, mexendo, criando. Então, por exemplo, eu tenho aqui vamos só fazer uma bola pequena, as pedras, como eu posso estar trabalhando. Se não for pedras, eu posso converter isso. No caso, ele pegou só a lua pelo tamanho do objeto. Se eu mudo aqui o objeto e mudo aqui, eu tenho diversas bolinhas coloridas que eu posso estar trabalhando, vestimentas. E existem a possibilidade de estar comprando também esses pincéis na internet. O Corel tem uma loja, tem vários sites que vendem pincéis para isso. Ou vocês podem importar vetores, transformar em vetores, como eu fiz ali, como é o caso do trem, ou como é o caso do arquivo de saúde que eu mostrei que tem no impresso, que é esse aqui. Tá? Então era um arquivo único, eu separei ele e eu posso usar ele tranquilamente aqui dentro. Quer ver, ó? Vamos só para ver como o arquivo era lá mesmo. Ó. Peguei aqui o saúde, vou colar aqui em Objects e vamos verificar lá. Vamos mandar ele, vamos dar um outros, ele não vai trazer, ok. Objects, ele já deve ter, vamos começar aqui o novo. Ele deve trazer para mim já os elementos da saúde também lá perto do trem. Aqui eu tenho o trem. Tá, não trouxe ainda a saúde, eu vou fazer diferente então. Tá dando um pouco de erro nisso aqui, eu vou dar um Ctrl X aqui. Eu vou criar uma pasta então chamada saúde. Eu tenho a pasta outros aqui, vamos por lá. E aqui eu vou pegar a pasta justamente outros. E aí tá lá a saúde, olha lá. Tá? Então isso só prova que o problema mesmo acho que estava naqueles animais. Deixa eu ver, até voltar aqui, já que eu criei uma pasta outros, eu vou conseguir ganhar um pouco de tempo. Ó, eu vou tirar daqui, vou pôr na pasta outros. Tirando o CMX de lá, porque estava me atrapalhando. E a gente já verifica se é um problema no arquivo mesmo ou se é um problema do Corel que não consegue exibir. Ó, justamente, ele está em branco aquela opção dos animais. Tá? E a saúde está aqui, eu poderia separar, desagrupar e aí trabalhar sem problema meus elementos aqui para aquilo que fosse necessário. Ok? Gente, por hoje é isto. Muito obrigado e fiquem atentos aqui para a próxima aula.